Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael, sou estudante de engenharia de software e seja muito bem-vindo ao meu canal. Nesse canal, a gente aprende programação na prática, criando projetos reais, passo a passo. Então, se você gosta de aprender programação, construir coisas de verdade, já se inscreve no canal, porque tem muito conteúdo vindo por aí. E hoje, a gente vai continuar o desenvolvimento do nosso jogo, de nave em Python usando Pygame. No vídeo passado, a gente fez a nossa nave se mover para a esquerda e para a direita, e o jogo já começou a ficar bem mais interessante. Mas agora apareceu um pequeno problema. O nosso arquivo spaceship.py está começando a ficar grande demais, e isso é algo muito comum em programação. No começo, o código é pequeno, tudo parece simples, mas conforme o projeto cresce, o código começa a ficar cada vez mais bagunçado. Então hoje eu vou te mostrar uma técnica que todo programador profissional usa: modularização de código, ou seja, vamos organizar o código em partes menores, deixando o projeto muito mais limpo e fácil de entender. Então, bora organizar esse código comigo. Bom, se a gente olhar aqui no nosso spaceship.py, dá para perceber uma coisa. Aqui a função game está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Ela captura eventos do teclado, move as estrelas, desenha as estrelas, atualiza a nave e atualiza a tela. Ou seja, ela virou praticamente o cérebro inteiro do jogo. E quando uma função começa a fazer coisas demais, isso é um sinal claro de que está na hora de modularizar. Mas, enfim, o que é modularização? Modularizar significa simplesmente isso. Em vez de ter uma função gigante, nós criamos várias funções menores, cada uma com uma responsabilidade. Por exemplo, uma função para verificar eventos, atualizar elementos do jogo, desenhar na tela. Isso deixa o código muito mais organizado. Bem, a primeira coisa que vamos separar é a parte que verifica os eventos do teclado. Essa parte aqui. Ela está dentro do loop principal do jogo. Então, em vez de deixar isso tudo dentro da função game, vamos criar uma função nova chamada checkEvents. E dentro dela, vamos colocar toda a lógica que detecta quando o jogador aperta uma tecla, quando solta a tecla ou quando fecha o jogo. Agora, dentro do loop principal do jogo, a gente só chama o self.checkarEventos. Olha como já ficou bem mais limpo. Agora vamos fazer a mesma coisa com as estrelas. Atualmente, o código que move as estrelas está aqui no meio da função principal. Então, vamos criar outra função chamada updateStar e mover toda essa lógica para dentro dela, né? Essa função ela vai ser responsável por mover as estrelas, né? Por mover as estrelas para baixo e reposicionar elas quando saírem da tela. Agora, dentro do loop principal, basta a gente chamar aqui o self.update underline star, né? Essa função nova que a gente criou. Outra parte que podemos modularizar é o desenho das estrelas, porque desenhar na tela é uma responsabilidade diferente. Então vamos criar outra função chamada drawStar e mover para lá todo o código que usa o pygame.draw.circle, né, para fazer essa atualização. Agora o código fica responsável apenas por desenhar o fundo das estrelas. Por último aqui, agora vamos organizar a atualização da tela, né? Essa parte aqui, ela limpa a tela, desenha as estrelas, desenha a nave, atualiza o display. Tudo isso pode ficar dentro de uma função chamada Update Screen. Assim, o loop principal do jogo fica bem simples. Depois dessa organização, o nosso loop principal fica praticamente assim: verificar eventos, atualizar estrelas, atualizar a nave e atualizar a tela. E olha a diferença. Antes a função tinha várias dezenas de linhas, né? Agora ela virou algo simples e fácil de entender. E isso é exatamente o que a gente quer em um projeto grande, né? Esse tipo de organização é extremamente usado em jogos, sistemas grandes e aplicações profissionais. Porque quando o projeto cresce muito, um código organizado faz toda a diferença. Imagina tentar entender um projeto com 5 mil linhas de código dentro de uma única função. Seria praticamente impossível. Bom, pronto. Agora o nosso arquivo spaceship.py está muito mais organizado. Nos próximos vídeos, a gente vai continuar evoluindo o jogo. Eu tenho como objetivo, diferente do livro, que ensina a como executar o jogo no modo de tela cheia, porém mantendo isso fixo, né? Então, ou você escolhe deixar ele em tela cheia, ou você retorna o seu código para estar deixando ele
em janela, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou adicionar uma opção para vocês, vou ensinar vocês a adicionar essa opção, onde vocês podem simplesmente colocar em tela cheia ou retornar ela para a janela, como qualquer outro software. Então, essa vai ser uma diferença que eu vou fazer do livro, né? Fora algumas outras que a gente já fez, como as estrelas. Mas é isso que a gente vai fazer no próximo vídeo. Então, se você quer acompanhar toda a evolução desse projeto, se inscreve no canal. Espero que tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo.